Olá, pessoal, boa tarde a todos e obrigada pela participação de vocês no call. Hoje a gente queria fazer um comunicado, né? Ontem a gente mandou por e-mail e publicamos nas nossas mídias, e o nosso administrador também mandou um comunicado do fechamento próximo aí do D1. O D1 ele foi um fundo, está sendo, né, um fundo que foi uma excelente alternativa aí para os investidores, né? Ele conseguiu ter uma baixíssima correlação com os demais fundos, né, conseguiu, não ter descontinuidades, né, que foi muito comum aí na parte de crédito privado. A gente anunciou então ontem que o fundo, será fechado no fim deste mês, conforme a gente tinha combinado e falado com vocês, né, depois que o fundo atingisse um certo tamanho, a gente ia fazer isso. Acho que devido ao grande sucesso, a gente bateu esse tamanho e a gente então está anunciando o fechamento dele no fim deste mês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram responder, enfim, perguntar alguma coisa, por favor, mandem pelo Q&A que a gente responde. Então, dando seguimento aqui para o call mensal, a gente, como sempre fazemos, vamos começar com o Paulo Val para falar um pouco da economia global e local. Posteriormente, o Petrônio vai falar da parte de crédito privado e dos fundos. Depois, o Pedro Dreia vai falar da parte do mercado de juros. O Chibante vai falar da parte de moedas e o Duda vai falar da parte de renda variável. A gente está, então, deixando o Q&A aberto, caso vocês tenham alguma dúvida. Paulo, por favor, pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Da parte externa, eu acho que esse período, desde o nosso último call, ele teve duas questões que eu acho que foram bem relevantes. A primeira foi uma safra de dados muito boa na economia americana, né? Eu acho que a gente vinha há algum tempo falando de sinais que a política monetária começava a funcionar de uma forma mais evidente, e a gente teve uma janela, uma safra de dados muito forte. Então, é uma coisa que chamou a atenção. Tem um componente fiscal ali que pode estar influenciando isso, porque, de certa forma, os Estados Unidos, entre as economias grandes, teve um comportamento diferente do que a gente viu nas outras áreas. Então, pode ter esse efeito, e isso nos leva ao segundo tema que eu acho que foi bem importante, que é a parte também da deterioração do quadro fiscal, né? Acho que isso também foi uma outra discussão que a gente viu desde o nosso último call, e, enfim, com impactos ali em cima de taxas longas e em cima de perspectivas aí para o cenário prospectivo, né? Levando em consideração isso, a gente teve hoje a reunião do Fed, foi agora há pouco, né? E o que o Fed vinha sinalizando era uma preocupação com o que estava acontecendo ali em cima das condições financeiras, né? Essa elevação dos juros como um freio dos juros longos atuando como um freio em cima da atividade, e de certa forma isso se contrapõe a essa safra de dados mais forte. Acho que na reunião ele acabou confirmando isso, né? Ele está fazendo está dando uma coletiva justamente nesse momento, mas em linhas gerais ele está mantendo a comunicação que ele fez desde o último Fed enfim, justamente botando essa questão ali da contração nessa parte longa. Então, segue esse ponto dos Estados Unidos, segue ele só reafirmando, ele não elevou a taxa de juros como era esperado, mantém viva ali a possibilidade de fazer isso em dezembro, mas assim, acaba sendo um cenário com probabilidade mais baixa, dado o que a gente tem ouvido dele até aqui. Das outras regiões importantes, nós temos a Europa, com a zona do euro especificamente, com sinais mais claros ali de desaceleração da atividade e a inflação também dando sinais um pouco mais benignos, né? Sinais que a inflação está cedendo. E a China segue também naquela dinâmica de baixa tração
dos novos estímulos em cima da economia. Verdade que a gente tem visto por lá é um quadro que decepciona um pouco pela baixa conversão de estímulos em crescimento, mas é um crescimento ali em torno de 5%, assim, não é um drama que a gente está vendo, só que realmente a conversão que a gente via de estímulos em crescimento parecia mais forte no passado e agora a gente está vendo um pouco mais de dificuldade desse canal, né? Então, acho que isso, em grande medida, reflete o cenário externo. Tem um risco que ronda também o cenário, que é a questão de Israel e do Hamas. Isso aí tem uma possibilidade, tem um risco de escalar e gerar um impacto em cima de preços de mercado, mas até agora o impacto tem sido relativamente contido. Acho que é importante mencionar como um risco potencial no cenário, essa questão geopolítica, mas até aqui o impacto tem sido contido. No Brasil, o que a gente vê também é uma questão fiscal ganhando também importância, né? Acho que a gente teve uma elevação grande do ruído na parte fiscal, com uma discussão que começou na semana passada, na sexta-feira passada, com um café da manhã que o presidente fez com repórteres, onde ele não sanciona um contingenciamento na magnitude que seria necessária para atingir uma meta de estabilidade no resultado primário do ano que vem. E aí o sinal é de uma mudança de meta do superávit primário para 2024. Acho que muito mais do que a gente discutir se a nova meta vai ser 0,25, 0,50 de déficit, 1% de déficit, acho que muito mais do que isso, a importância desse movimento é uma resistência muito grande a cortar gasto, né, para entregar o resultado, a meta, enfim, qualquer que seja ela, ou no ano que vem ou em qualquer outro ano, né? Então, acho que o sinal forte é esse, né? Segue ali uma dúvida sobre a viabilidade do novo arcabouço como um instrumento de controle de dívida de longo prazo, como um instrumento de consolidação fiscal. Quer dizer, no papel ele funciona, mas tem uma dúvida se as medidas que ele demanda seriam realmente aplicadas. De novo, segue ali um peso muito grande em cima do aumento de arrecadação, como já se sabia, mas também, como já se sabia, existe uma dificuldade grande em conseguir esse montante de recursos. Então, nós temos, justamente no momento que o fiscal global ganha importância, ganha destaque nas discussões, nós temos uma percepção de fragilização do nosso novo regime, e, inclusive isso, essa parte externa já vinha sendo colocada no discurso do Banco Central como uma mudança para pior no cenário global. Quer dizer, a gente tem ali um fiscal mais complicado, um juro mais alto no mundo e, apesar do BC sempre ter falado que uma desinflação global, uma alta de juros no mundo que fosse feita para controlar a inflação seria benéfica para os países emergentes, para o Brasil em particular, esse movimento da margem, que não está ligado ao controle da inflação, está ligado, em grande medida, ao questionamento fiscal, esse movimento não é positivo para nós e bota um risco a mais no cenário. Inclusive, a caracterização da desinflação global, que ele vinha falando, da desinflação de dois estágios, que primeiro era o estágio mais fácil, por conta da redução, da normalização das cadeias produtivas, do choque de oferta que a gente teve. Esse primeiro estágio seria mais fácil e depois entraria num segundo estágio mais difícil. Entre Copons, quer dizer, desde o último Copom, o nosso BC, o Roberto Campos especificamente fala de uma elevação da inflação em algumas economias, né? Então, acaba que ele sinaliza que o ambiente global ficou realmente mais complicado e que isso, de certa forma, vai ter que ser levado em consideração na decisão que ele fará também hoje, daqui a algumas horas. Então, acho que se a gente olhar a comunicação dele,
A mensagem é que o plano de voo, por enquanto, continua mantido, quer dizer, ele vai fazer o meio ponto na reunião de hoje, né, acho que isso tem pouca dúvida. Agora, de novo, é mais uma reunião que nós temos uma dúvida sobre a comunicação. O BC ele vinha sinalizando uma atuação para algumas reuniões, e eu acho que essa redução da visibilidade do quadro externo demanda alguma mudança para um discurso mais duro, né? Eu acho que ele poderia reduzir essa sinalização de várias reuniões, ou de mais de uma reunião para uma só, reafirmando que isso não é uma indicação de desaceleração de passo, mas que é só uma questão de redução da visibilidade. Mas, de novo, assim, é pouco recomendado ele se comprometer para um horizonte longo, quando ele mesmo embute no discurso um cenário que ficou menos visível, ficou mais complexo, tanto por fatores domésticos quanto por fatores externos. Então, acho que a ata hoje, o comunicado hoje e a ata na semana que vem, tendem a refletir esse cenário mais turbulento que nós estamos vivendo agora. Bom, acho que essa seria a descrição do cenário que eu queria passar, então eu passo para o Petrônio para comentar sobre a parte de crédito. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos pelo estar ouvindo aqui o nosso call. É sempre bom poder falar com todo mundo, uma vez por mês, pelo menos. Eu vou passar desse cenário que o Paulo passou, né, comentou. Então, a gente teve, ao longo do mês passado, um ambiente assim que gerou um pouco mais de dúvida, tanto da parte externa quanto da parte local, seja movimento geopolítico, a questão dos juros fora do Brasil, e aqui dentro um pouco mais de dúvida sobre o desafio que a gente tem na frente fiscal. E dado que a gente já passava por vários meses de um desempenho bastante positivo no mercado de crédito privado, era razoável imaginar que fosse ter algum tipo de realização. Isso podia acontecer. E essa realização não aconteceu. Então, mesmo com alguns eventos de crédito que aconteceram no período, o mercado continuou bastante forte. Talvez as primeiras semanas, a primeira semana, tenha tido uma tímida realização, mas o movimento de compra suplantou tudo isso. E o que mostra como é que o mercado está forte. O motivo para mim disso é que no começo do ano, a gente tinha um movimento assim, de mercado de risco como um todo, foi muito positivo, e o mercado de crédito sofreu muito, e ele sofreu muito basicamente porque a gente teve dois eventos locais em duas companhias aqui no Brasil, que fizeram com que tivesse um movimento de aversão a risco de crédito bastante relevante. Uma vez digerido isso, a gente voltou para o patamar, ou está voltando para o patamar que estava no início do ano. Então, o mercado de crédito está mais blindado desses eventos. A gente não é imune, mas ele está mais blindado essas turbulências que o Paulo comentou. Aliás, eu diria que essa era a nossa aposta lá atrás, né? Quando até escolheu começar na parte de crédito na Alcan, montando fundos high grade, fundos mais líquidos, era imaginando que este tipo de produto era o mais adequado para você investir nesse cenário mais difícil, mais desafiador, e teve um questionamento sobre esse ponto, mas a gente sempre acreditou nisso, e eu acho que é isso que está se pagando, né? Na verdade, talvez, olhando do começo do ano para cá, o mais importante de observar é que as empresas mais fortes, que estão com melhor crédito e estão em setores mais resilientes a ciclos econômicos, são os papéis que estão com melhor desempenho. Eles fizeram os papéis que compunham nossa carteira desde o início, e eu acho que isso fez com que a gente passasse muito bem ao longo desses 10 meses aqui deste ano, né? Seja quando teve o problema mais local, a gente sofreu menos, e quando teve o fechamento, a gente conseguiu ter um bom desempenho por estar posicionado primordialmente nessas companhias, né? Então, até vou aproveitar para reforçar o ponto que a Isabel falou, né? Acho que isso permitiu que a gente, um pouco na contramão,
tenha captado bastante nos fundos de crédito, principalmente no D1. A gente atingiu o patamar no mês passado, a gente ultrapassou a marca de R$ 500 milhões, que era o nível que a gente disse que ia anunciar o fechamento do fundo. Então a gente está dando mais esse mês aqui de captação, mas a gente de fato fecha o fundo então agora, e aproveito até para agradecer quem teve a confiança no time da gestão, na Alcan. Acho que é um momento legal, importante, né? A gente fica feliz de ter desempenhado bem e estamos trabalhando para continuar tendo um bom desempenho daqui para frente, mas eu acredito que o fundo D1 é algo que a gente tem que limitar o crescimento, né? Aqui é uma maratona, né? A gente quer fazer sempre bons produtos, mas eu acho que do ponto de vista da gestão é importante, até para o investidor também, que a gente tenha fundos com tamanho adequados, e eu acho que o que dá ali tranquilidade para a gente é um fundo com tamanho mais ou menos por onde a gente está, mas esse mês é tranquilo, né, de captação, mas eu acho que é importante a gente colocar um limite no fundo agora, então é por isso que a gente está fechando, e o D30 está aberto, e eu acho que no tempo, com calma, a gente deve fazer novas estratégias, porque a gente continua muito otimista com crédito. Quer dizer, eu acho que o comportamento que a gente viu no mês passado, ele é um bom exemplo de como o mercado está bom, e a despeito dessas turbulências, quer dizer, o movimento que a gente deve ter hoje, e é ainda de fechamento da curva de juros, a gente ainda está num ciclo, e o que se coloca em dúvida é qual é o ponto final, né? Mas seja onde for, eu acho que a gente ainda tem um bom momento para o mercado de crédito no Brasil, principalmente, e o que a gente tem que monitorar são as oportunidades que podem ter por conta de novas emissões. A gente já começou a ter um movimento maior de emissões aqui no mercado local, tem uma agenda mapeado aqui de várias emissões possíveis. Aliás, no mês passado a gente fez uma posição bastante importante em Compass, que é justamente esse tipo de operação, né? Uma empresa de baixo risco, que passa muito bem nesse momento, e o papel começou a negociar hoje já com 10 bips de fechamento em relação ao preço que a gente entrou. Então, eu acho que a gente está num caminho correto aqui, e estamos bastante otimistas aqui com o mercado de crédito olhando para frente. Eu acho que do meu lado era isso, vou passar a palavra para o Pedro Odré. Obrigado, Petrone. Boa tarde a todos. Bom, passando aqui agora para a parte dos multimercados, um comentário sobre a performance do retorno absoluto. O fundo teve uma rentabilidade do mês de 1,95 ante um CDI de 1%, acumulando 0,85 no ano ante um CDI de 11,02. A atribuição de performance no mês foram, na parte macro, 71 bases positivo, na parte de equities, 46 bases positivos. Os ganhos na parte macro foram diversificados. A gente, como comentou aqui no mês passado, a gente estava com risco baixo, com uma postura mais tática, com viés até marginalmente mais negativa. Acho que essa estratégia se mostrou vencedora. Esse resultado positivo do mês veio de diversas frentes, né? Veio de câmbio, veio de juros de desenvolvidos e emergentes também. Eu acho que nesse cenário de alta volatilidade que a gente está vivendo, a nossa postura aqui continua meio parecida, né? A gente continua aqui com risco leve na parte macro, com approach mais tático e ainda mantendo esse viés negativo que a gente já vem carregando desde o mês passado. Então, nesse sentido, não mudou muita coisa. A nossa visão continua muito parecida. A gente continua vendo uma volatilidade muito grande na renda fixa global, né? A gente viu as taxas nos Estados Unidos, aí, que são o foco do mercado agora, baterem os highs agora em meados do mês de outubro. A vol está se mantendo muito elevada, obviamente isso traz a reboque todos os outros mercados. Brasil, até esse episódio recente aqui da mudança de meta fiscal, que está muito aquecido ainda, não tá resolvido, gerou um alfa negativo, mas até então eu acho que o Brasil estava realizando aqui, piorando, meio em linha com o que estava acontecendo lá fora. Então, continua... parece que os mercados ainda estão muito soltos, acho que bateram no nível importante, esse nível de
de 5%, acho que tem um nível psicológico aí muito relevante. A gente, inclusive, viu, né, diversos formadores de opinião globais, aí, vários gestores muito relevantes, considerando que já chegou no nível que pode ser atrativo você estar montando posições aplicadas em juros. Realmente é um nível que deveria segurar, mas os vetores ainda continuam exercendo uma pressão muito forte, são os mesmos que a gente já vem falando, né? O Tesouro Americano continua com emissões muito fortes, o Fed, que já reduziu mais de 1 trilhão o tamanho do seu balanço, continua fazendo reduções mensais. A economia americana tem dado sinais de resiliência bem acima do que o esperado. O Paulo já comentou aqui, tem o risco de ser repetitivo, mas a chuva de dados que saiu aí ao longo do mês de outubro, do mercado de trabalho, payroll, o jobless, PPI, CPI, venda de varejo, produção industrial, dado trimestral de custo de emprego, foi tudo na linha muito forte. Então, isso também exerce uma pressão altista nas taxas de juros, obviamente. E esses vetores seguem. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, o mercado já desconta alguma coisa, já está no preço, esse 5%, né? O mercado já andou bastante. Então, é muito difícil, acho que a incerteza continua muito elevada. É difícil você saber o quanto que o mercado já antecipou, vis-à-vis o quanto que esses vetores vão continuar exercendo pressão. Então, eu acho que a previsibilidade está baixa. Então, a gente continua acreditando aqui que você ter uma postura mais conservadora, mais tática, acho que pode preservar assim, algum apego a uma posição mais forte, né? Então, a nossa visão é que segue esse cenário internacional um pouco mais negativo, onde você continua tendo uma redução de liquidez e, portanto, é um cenário, né, até desafiador para países emergentes. A gente teve a decisão do FONC agora, o Fed, né, a manutenção no patamar de 5,25 com 5,5. Né, o Powell aqui está fazendo a sua coletiva de imprensa, parece que o recado que ele quer transmitir é muito parecido com o que foi dito entre reuniões, ou seja, isso que o Paulo já falou, de que o aperto das condições financeiras já estão fazendo uma grande parte do trabalho adicional que o Fed precisa fazer. Então, parece que assim, o Fed está querendo muito não subir o juro mais uma vez. Acho que ele gostaria muito que esse fosse o nível de juro terminal. Então, dito isso, parece que o preço da renda fixa realmente já tem alguma coisa implícita aí relativamente considerável. Mas, de qualquer maneira, ainda é um ambiente de redução de liquidez, então, na nossa visão, continua sendo um cenário mais adverso para países emergentes, né? Ainda mais com esse cenário também de China, com crescimento, a despeito de tanto estímulo, ainda com crescimento mais fraco. São dois vetores aí que não ajudam países emergentes. Aí, alguns comentários sobre... Eu acho que o Chile, vale a pena comentar aqui, o Chile, que a gente sempre olhou aqui como referência para o ciclo de corte de juros, né? Que começou fazendo uma surpresa grande com um corte de 100 bases, desacelerou para 75 bases na segunda reunião e agora no mês de outubro desacelerou para 50 bases na terceira reunião. Então, 3 reuniões com 3 paces diferentes. A gente comentou aqui há um tempo atrás, o diferencial de juros do Chile para os Estados Unidos chegou na mínima, chegou no versus de 2 anos, o Chile estava com a taxa de juros igual à taxa de juros dos Estados Unidos, então isso se mostrou bastante desafiador, porque a moeda acabou passando por uma depreciação muito grande, e isso influenciou, sem dúvida nenhuma, a decisão do Banco Central de cortar de uma maneira mais conservadora, e levando esse BC, inclusive, a encerrar o programa de acúmulo de reservas. Acho que outro destaque é o México também, que, obviamente, junto com os Estados Unidos, estão passando por uma reprecificação do ciclo de corte de juros. O México, a gente aqui mesmo já acreditou que o México poderia cortar o juro ainda no 4º trimestre desse ano. Agora, o corte de juros foi postergado para depois das eleições do ano que vem. Então, obviamente, o México tem suas peculiaridades, uma economia que está em overheating, tem a correlação com os Estados Unidos, mas fala também sobre esse mundo aí de liquidez mais reduzida. Então, o Brasil se insere nesse contexto mais desafiador. Eu concordo com a visão do Paulo, acho que o Roberto Campos é muito sensível a esse contexto internacional, ele tem feito alertas com relação a isso, então eu acho que o Copom hoje deveria fazer um reconhecimento de que a gente está num ambiente mais onde exige um pouco mais de serenidade, cautela, usando as palavras do Banco Central. Então, tendo a achar que o Banco Central não deveria continuar dando guidance para a reunião daqui a 3 meses, né, que é usar o plural próximas reuniões. Eu acho que ele deveria
simplificar um pouco a mensagem, deixar o horizonte um pouco mais curto, porque, de fato, esse ambiente está mais desafiador, né? E agora não só pelo lado externo, mas também nessa parte fiscal, né, que o Banco Central tanto é sensível, é muito sensível ao Banco Central, ele deixa isso muito explícito no comunicado, nas atas, nas manifestações, né? Parece até que o BC vinha fazendo um trabalho junto com a Fazenda, né, de cobrança por uma persecução da meta, né, de estabilidade fiscal no ano que vem. Agora a gente está à deriva, acho que ainda não está definido qual vai ser qual o regime que a gente vai viver, porque realmente esse arcabouço que o mercado comprou lá atrás com um certo nível de cinismo, né, que morreu antes mesmo do próprio nascimento. Então a gente não conseguiu nem observar um ano do regime e ele já está aqui em xeque, né, não sabemos direito qual vai ser o regime que a gente vai estabilizar. Então acho que com esse input o Banco Central deveria seguir na linha mais conservadora e não fazendo uma sinalização tão longa quanto 2 reuniões à frente. Mas, dito isso, ele vai cortar 50 bases hoje, levando a Selic para 12,25. O mercado passou por uma reprecificação muito forte. A gente chegou a precificar na curva aqui uma Selic terminal sub-9. Subimos até 11%, agora está aí perto de 10,75% com o fechamento de hoje. O mercado com uma performance muito positiva, acompanhando o fechamento do Treasury lá fora. A gente acha que tem algum prêmio, tem um preço aí interessante na curva de juros, só que a gente continua acreditando que a derivada pode ser negativa. Eu acho que o mercado ainda não digeriu essa questão da meta fiscal para o ano que vem. Então, a nossa visão aqui é de que o mercado ainda pode passar por uma reprecificação ainda mais intensa, né? Essa discussão de mudança de meta sempre nos remete às últimas vezes que isso aconteceu, sempre foram reprecificações muito fortes. Então, a gente acha que o mercado de juros ainda pode continuar com uma volatilidade elevada e poder embutir um pouco mais de prêmio na curva antes de voltar para uma tendência de queda, que deveria ser o esperado, aí, dado que a gente deve continuar no ciclo de corte de juros. Então, dito isso, a gente continua com um approach tático aqui, como eu falei no início da minha fala, e com viés ainda levemente negativo, a despeito tem que fazer o reconhecimento aqui da melhora dos fundamentos aqui locais, que de fato a gente está vendo a parte da inflação está rodando um qualitativo muito bom, né? A atividade parece que deu alguma sinalização aí de um arrefecimento um pouco maior, apesar do mercado de trabalho muito apertado e alguma pressão dos salários, mas você tem a parte qualitativa da inflação ainda muito favorável. Mas a gente continua aqui a despeito disso com viés, como eu falei, levemente negativo. Então, posições leves aqui na parte de juros, uma crença de que a volatilidade segue elevada, tanto aqui como lá fora, então por isso esse approach mais tático. Acho que é isso. Vou passar, depois eu encerro aqui a parte de juros, vou passar para o Chimante para falar de moedas. Obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, a parte de moedas aqui, a gente teve o terceiro mês consecutivo de dólar forte, acho que dessa vez aí um pouco menos de intensidade, um pouco mais espalhado aí pelos países aí. Nosso call aqui tem sido, né, há bastante tempo aí de dólar forte. A gente acha que estruturalmente ainda existe espaço, né, do ponto de vista aí de mais longo prazo de permanecer esse caso, mas a gente reconhece aí que no curto prazo aí a gente pode ser que tenha um alívio aí, a gente pode ver nas próximas semanas aí uma recuperação aí das outras moedas aí frente ao dólar. Eu acho que muito por conta aí desse nosso sentimento aí, como o Pedro comentou, em relação aí ao Fed, de que a gente pode estar finalmente se aproximando aí, é um desejo muito forte aí do Fed, né, que a gente esteja se aproximando aí do final do ciclo aí de juros, né, de aumento de juros aí por parte do FONC. E aí, dentro desse sentimento, aí a gente acha que pode ter algum espaço aí para alguma melhora. A gente, por conta disso, acabou zerando as posições compradas em dólar na primeira metade do mês de outubro, né? A gente vinha carregando posições compradas contra uma cesta, principalmente contra a Libra, o próprio Real, o peso colombiano. A gente optou por zerar essas posições na primeira metade do mês, acabaram andando muito bem. E nessa segunda metade, mais próxima do final do mês, a gente começou até a gerar um pouco
a mão e a shortear um pouco do dólar. A gente começou basicamente contra o peso mexicano. A gente acha que é uma moeda que mais sofreu aí nesse mês passado. Tinha uma posição técnica bastante ruim, a gente acha que deu alguma descomprimida aí recentemente. O carrego ainda continua bastante alto, como foi mencionado aqui, os números de atividade em geral na economia ainda seguem muito forte, é uma economia que está claramente aí crescendo acima do seu potencial e que vai seguir durante algum tempo aí com o Banco Central mais hawkish. Então, acho que é um carrego que vai prevalecer aí, vai seguir alto aí durante algum tempo também. Então, acho que basicamente é isso. Acho que é uma aposta aí mais tática aí numa recuperação aí de algumas moedas, em especial aí o peso mexicano, frente ao dólar aí nas próximas semanas. Acho que é isso. Da minha parte, eu passo para o Duda para dar sequência aí na parte de bolsa. Tá ótimo, obrigado, Tibante. Boa tarde a todos os clientes que estão ouvindo. Prazer falar com vocês. Acho que pode começar um comentário aí no mês de outubro, que foi um mês marcado por uma realização dos mercados e uma volatilidade muito grande, né? E eu acho legal a gente dar uma boa notícia. A gente trabalhou muito aqui para ser assertivo, para gerar alfa. Então, a gente conseguiu entregar um alfa relevante, tanto nos multimercados quanto de ações. Destaque aí para o retorno absoluto, que rendeu aproximadamente 2%. Mas principalmente disso que fez isso com uma volatilidade muito baixa, né? Inclusive, 75% dos dias a gente teve uma performance positiva, de novo no mês marcado por realização e volatilidade. Então, nós estamos focados aqui, além dessa assertividade, uma gestão ativa. Essa volatilidade, eu acho que é um ambiente propício para gerar um pouco de distorções. Isso a gente tem feito bastante forte aqui no mercado de ações. E como o cenário externo ainda está algo hostil, né, com juros altos, a gente tem preferido ter essa assertividade, esse alfa, posições protegidas, do que procurar uma posição direcional maior, mais forte, tá? A boa notícia é que, como nós estamos, nossos cases têm convergido para nossas teses, a gente tem conseguido aumentar aqui as nossas posições, de novo, protegidos, aproximadamente aqui 80% protegido, tanto aqui dentro quanto lá fora nos multimercados. A gente está retorno absoluto aí próximo de 30% a 35% comprado, próximo de 25%, 30% vendido, então cerca de 80%, um pouco mais redeado. É uma exposição bruta que confere aí um objetivo nosso, da nossa meta em equities, então a gente segue aí animado para gerar valor, tá? Os fundos de ações também, como eu falei, também conseguiram bater o benchmark e estão aí próximos de 95% comprado, mas com uma carteira que eu diria que tem crescimento, tem mais de 10% de crescimento, mas uma carteira mais defensiva, no sentido de que, se tiver uma fragilidade maior, principalmente do cenário externo, e claro, como foi falado aqui, um pouco o desafio fiscal no Brasil, ela também seja resiliente, tá? Bom, o que a gente tem feito nesse mês, o que a gente está vendo para frente, tá? No cenário externo, a gente continua achando que o tema de tecnologia é muito dominante. A gente gostou do earning season, a gente tem empresas líderes em seus setores, as principais empresas nos setores que a gente gosta. Apesar disso, até teve uma realização depois de resultado, mas a gente acha que foi uma realização muito mais técnica, porque também alguns desses papéis são os papéis preferidos do mercado, mas também nesse ambiente hostil, essas empresas têm baixa alavancagem ou não alavancagem, conferiram resultados bons e confirmaram um crescimento grande para frente. Então, acho que em termos fundamentais, apesar de elas não serem um beta baixo, elas também representam um risco menor, tá? A gente aumentou no mês as posições em empresas de software, tá? Mas continuamos perseguindo em redes sociais, em empresas ligadas à busca, em empresas ligadas a fornecedores de GPU, empresas ligadas a e-commerce. Os REITs continuam sendo empresas que não estão entregando, empresas mais estáticas no crescimento,
E gosta também de empresas mais ligadas à China, que a gente acha que tem uma desaceleração, então a gente está vendido em commodities que estão expostas à China. A gente está vendido em empresas de consumo com uma exposição maior à Europa, que também está no processo de desaceleração, mas temos proteção, estamos vendidos também um pouco em empresas de entretenimento que não estão entregando, mas as posições de hedge maiores são diretamente ligadas aos índices das posições que a gente tem. Então, a gente tem proteções no Nasdaq, no S&P e índice de semicondutores, tá? Bom, aqui no Brasil, é também importante que nesse cenário hostil, eu queria afirmar isso, que os mais fortes, na nossa opinião, vão se tornar mais fortes e quem tiver mais frágil ainda. Então, de novo, até por isso a gente acha que é um cenário favorável para gerar alfa, um cenário favorável para gerar valor relativo, tá? No Brasil também vale isso, mas o Brasil tem um adicional que a gente não gosta dessa analogia, que o Brasil é uma grande fazenda, até porque a gente é uma empresa de tecnologia, até porque existem empresas de tecnologia de valor no Brasil, mas até do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das contas do Brasil, de crescimento do Brasil, o setor agro, né, a fazenda está salvando o Brasil, né? O setor agro está muito bem. A gente gosta mais, dentro do que a gente chama desse termo de fazenda, né, a gente gosta mais de alguns setores ligados a commodities, como eu falei, se as metálicas não estão tão favoráveis, a gente até está vendido em commodities lá fora, e aqui dentro até protegido um pouco em empresas de aço. A parte de energia continua muito bem, até que tem opcionalidade, né, porque a gente está com 2 guerras em curso, mas a parte de energia está muito bem, e até principalmente porque no micro as empresas brasileiras estão muito bem, então sejam elas públicas ou privadas, tá? Então a gente continua perseguindo esse tema. A gente também continua perseguindo o tema no setor financeiro. A gente aproveitou esse mês para aumentar as posições nos bancos, principalmente digitais, e as plataformas de investimento, tá? Então acho que gerou oportunidade para fazer isso e a gente tem conseguido consistência nesses nomes. A gente tem proteções também em alguns bancos tradicionais que não estão entregando, e continuamos perseguindo esse tema, tá? Na parte do setor elétrico, que a gente gosta, a gente também aumentou as posições, principalmente em empresas integradas e consolidadoras, mas a gente está procurando um pouco mais de exposição à geração de energia também. A gente acha que tem uma opcionalidade dos preços de energia subirem do nível mínimo aí no horizonte de 3 a 6 meses, tá? Aonde estão os hedges? Estão os hedges nas empresas de consumo, sejam principalmente nas empresas que estão sofrendo com uma concorrência maior de e-commerce, estão perdendo essa vantagem, aí há empresas de vestuário, aí há empresas ligadas a eletroeletrônicos, gostamos ainda de empresas de locação de veículos, gostamos de empresas de shopping, temos plays relativos na parte de construção, mas em geral em consumo, em saúde, que também o ambiente competitivo está muito grande, bens de capital, e algumas outras empresas mais frágeis, a gente tem procurado redear. Temos posições em segunda linha de algumas empresas excepcionais, mas estamos cautelosos, estamos priorizando essa liquidez até para conseguirmos fazer essa gestão ativa, até para conseguirmos nos adaptar para alguma mudança de cenário, tá? Então, basicamente é isso, a mensagem que eu queria passar é essa assertividade, esse nosso foco em alfa, e a gente segue otimista para continuar gerando isso para frente, né? Também fico feliz aí do sucesso dos nossos fundos de crédito, também tem tido um sucesso bastante grande, que até a gente está fechando o fundo D+1, aí como o Petrônio comentou, e eu gostaria de passar sempre para atender os clientes que não percam essa oportunidade. Eu acho que a gente está realmente bastante encaixado, bastante criterioso e até com uma assimetria um pouco de posição em relação ao mercado, tanto que a gente não tem tido problema na parte de risco, mesmo com alguns eventos, mas melhor ainda, com uma rentabilidade superior. Bom, esses seriam os pontos. Eu passo para a Isabel, para ela compilar se há alguma pergunta. Duda, nesse momento a gente não tem nenhuma pergunta em aberto, não.
Tá bem. Então, eu queria encerrar aqui o call, novamente agradecer os clientes, é o prazer que a gente tem de servir eles, e uma boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.